Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como você vai, mulher de Deus? Glória a Deus por mais um dia, por mais um amanhecer, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia. Estou aqui para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Mulheres, eu quero convidar você, que você seja um canal de bênção, assim como eu tenho sido na sua vida, pela graça de Deus. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse áudio com pessoas no seu WhatsApp, com amigas, com familiares, uma mulher que o Senhor te trouxer à mente, 2, 3 mulheres. Leva este áudio, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Amém? Vamos à palavra de hoje, mulher, que se encontra em Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Agora nós vamos pular para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Louvado seja Deus. Meninas, aqui nós temos uma grande lição da parte do Senhor, através dessa passagem bíblica que fala sobre a figueira sem fruto. Nós vamos ver que Jesus estava passando com seus discípulos em certo local e ele avistou de longe uma figueira com folhas, né? E ele foi ver se nela acharia alguma coisa. Só que quando Jesus se aproxima da figueira, ela estava sem frutos. E aí Jesus vai amaldiçoar aquela figueira. Ele vai dizer: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Ou seja, nunca mais você tenha frutos. Nunca mais você vai dar nada. Aí a gente fica olhando para essa passagem e muitas vezes, quando eu não entendia o contexto, eu dizia: pobre da figueira. Coitada da figueira. Ela não tinha culpa se ela não tinha frutos. Porque nós sabemos muito bem que as árvores frutíferas, elas têm o tempo certo de frutificar e elas têm o tempo certo de se preparar para frutificar. Amém? E isso nós já aprendemos alguma coisa na nossa vida. Abrindo aqui um parêntese. Há o tempo de nós darmos frutos e há a estação que nós estamos nos preparando. Se algo ainda não nasceu na sua vida, respeite o tempo, respeite a estação da preparação. Amém? Louvado seja Deus. Mas voltando aqui para o texto, então eu fico me perguntando: por que, Senhor? Por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Só que quando nós vamos estudar, amadas, a história, a questão da figueira, de como ela produz, de como é o ciclo dela, nós vamos ver que quando ela tem folhas, quando ela está com muita folhagem, é porque ela está no tempo de frutos. Ou seja, quando ela está toda cheia de folhas, ela está dizendo: olha, eu tenho frutos. Então nós vamos ver que Jesus, de longe, ele vendo de longe uma figueira com folhas, ou seja, ele entendendo naquela época sobre figueira, sobre o processo, então de longe ela dizia: eu tenho frutos. E aí ele foi ver e nela nada achou. Por isso Jesus amaldiçoou. Amém? Porque a figueira estava dando indícios que tinha algo e quando chegou de perto, quando foi ver de perto, não tinha nada. Por isso Jesus amaldiçoou. Quantas vezes, mulheres, nós somos como essa figueira? Quantas vezes nós estamos dando indícios que temos alguma coisa, que somos alguma coisa, e quando vamos ver de perto, quando se tem a possibilidade de ver de perto, quando o próprio Senhor vai sondar teu coração, Ele não acha aquilo que você disse que você é, aquilo que você disse que você faz, aquilo que você disse que você sente. Muito pelo contrário, por dentro você está seca. Olhando de perto você está seca. Então, olha o perigo
de nós chamarmos atenção para nós mesmas, falarmos alguma coisa de nós mesmas e nós não sermos aquilo que nós dizemos ser. Jesus não se agrada disso. Amém? Quantas vezes, mulheres, nós queremos aparentar uma coisa que nós não somos? Quantas vezes nós enfeitamos para a vizinha, para a amiga, para a outra, na rede social principalmente. Pense em um lugar de figueiras sem frutos, mas que aparentam ter frutos, são as redes sociais. Quantas vezes nós apenas postamos os momentos felizes, postamos o presente do marido, mas nós nunca postamos o dia que nós brigamos com o marido. Eu nunca vi ninguém dizer assim nos seus posts dos stories: hoje eu tive uma discussão com meu marido. Mas a gente posta o dia que a gente ganha o chocolate, a gente posta o dia que a gente ganha o buquê de flores. Não é errado você postar esses dias porque você tem os outros dias difíceis. Casamento é isso mesmo, né? Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes nós olhamos para a vida das outras pessoas que muitas vezes só postam as coisas boas e não postam muitas vezes as coisas ruins, e aí nós vamos nos comparar com aquilo. Não é verdade? E outras vezes as pessoas, amadas, tem pessoas que vivem disso. Tem pessoas que vivem do Instagram, então assim, elas fazem questão de ter uma vitrine perfeita, mas por trás não é perfeita. Por trás, muitas vezes, a figueira está sem fruto. A figueira vai ser seca. Amém? E quando isso, há dois lados. Quando nós estamos nos espelhando nessas pessoas, estamos nos comparando e estamos nos entristecendo porque fulana tem isso, porque fulana fez isso, porque fulana postou isso, porque fulana viajou para tal lugar e eu não. É a comparação, não é, amados? E o outro lado, né, outra vertente é quando nós somos essas pessoas. Quando nós somos essa figueira sem fruto. Que nós muitas vezes queremos transparecer o que nós não temos, nós queremos transparecer o que nós não somos. E nem sempre é na questão material. Muitas vezes nós queremos mostrar e dizer: olha, eu sou cheia do Espírito Santo. Olha, eu tenho um Deus na minha vida. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, quando você não é. Quando você ainda não chegou nessa fase. Não é verdade? Quando muitas vezes nós estamos querendo mostrar o que nós não temos, que nós não somos. E o Senhor não se agrada disso. Quando muitas vezes nós estamos aí querendo mostrar que nós estamos bem, saudável, né? Fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Quantas mulheres elas estão acabadas mentalmente, cansadas mentalmente, depressivas, ansiosas, mas não demonstram isso. Jéssica, mas é porque nós não temos que demonstrar nosso pior lado, nós temos que demonstrar o melhor. Certo, uma coisa é eu me privar de mostrar os meus momentos difíceis, outra coisa é eu fazer questão de mostrar algo que eu não tenho ou que eu não vivo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Senhor, Ele amaldiçoa aqueles que mostram o que não tem, que fazem questão, porque a figueira, ela estava chamando a atenção das pessoas. Porque quem passasse e olhasse para aquela figueira com folhas, ia entender que ela tinha frutos. Não era só Jesus, era qualquer pessoa que olhasse para ela: ela tem frutos, vamos lá. E chegando lá, não tinha. E quão é ruim quando você acha alguma coisa de uma pessoa, você se aproxima dela e você no fundo vai ver que ela não é aquilo que ela aparentava ser. Eu já tive essas experiências de olhar para uma pessoa e dizer: nossa, essa pessoa, logo no começo, né? Quando eu me converti, eu conheci uma pessoa, e pelo que ela falava, da forma que ela se expressava, o que ela dizia, eu disse: meu Deus, eu quero ser como ela. Meu Deus, ela é muito cheia do Espírito Santo. Meu Deus, ela tem muito para derramar. Só que ao passar do tempo, eu tive mais a oportunidade de conviver muito mais com essa pessoa. Muito mais. E também fui aprendendo mais sobre as coisas espirituais. E eu fui vendo que não era tudo isso. A figueira era seca. A figueira não tinha frutos. Sabe? Então, quantas vezes a Bíblia até diz que a gente não pode se precipitar em colocar a mão nas pessoas para consagrá-las, né? Isso é uma direção para autoridades. Não consagre alguém sem você conhecer. A mesma forma que somos nós. Não abra sua boca para consagrar ninguém, para dizer que fulano é isso, fulano é aquilo, sem que você conheça melhor. Tá bom? Porque
Nós vivemos em uma sociedade vitrine, nós vivemos em uma sociedade de aparências, nós vivemos em uma sociedade que os olhos muitas vezes se enchem, mas o coração, a gente não enche o coração com aquilo que nós temos. É como uma vitrine. Quantas vezes você já viu uma roupa numa loja online, você comprou e, nossa, não era aquilo que eu pensava. Viu aquele bolo na vitrine e, sim, é maravilhoso. Quando você come, perdi meu dinheiro. Então, muito cuidado, mulheres. Tanto de você estar olhando para a vida da outra, se comparando e achando isso, ou como também se é você que está mostrando o que você não é, o que você não tem, o que você não sente. Muitas vezes, lógico que abrir as nossas fraquezas para todo mundo nunca vai ser legal e nunca vai ser o certo. Mas tá depressiva, tá triste, tá cabisbaixa, tá passando por uma dificuldade no casamento, não força que você é 1000 maravilhas no seu casamento. Não força que você tá bem 100% mentalmente, espiritualmente. Pede ajuda, pede socorro. Amém? Pede socorro. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e profetizar aqui que você vai ser uma mulher que não vive de aparências, mas que vai dar frutos em nome de Jesus. Amém? Os frutos, amados, que eu não falei, os frutos são obras, né? Os frutos são coisas boas, os frutos são aquilo que nós de alguma forma marcamos a nossa vida, a vida das pessoas que estão perto de nós. Os frutos são aqueles que nós servimos ao Senhor, a seriedade, o afastar-se da mentira. Tudo isso é fruto que vai agradar ao Senhor. Amém? Então profetiza aqui que você vai ser uma mulher de verdade, não uma mulher de aparências. Você vai dar frutos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é fiel. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros e nos ajuda a melhorar, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais um amanhecer, pela tua graça derramada sobre nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por tudo que o Senhor tem feito até aqui em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Nós não merecemos, mas a tua graça nos encontra, Senhor. Pai, nós queremos te pedir nesse dia que nós venhamos abrir mão das aparências, que nós venhamos, Senhor Jesus, a buscar a essência e não a aparência. Que nós possamos, Jesus, viver de verdade, ser de verdade, sentir de verdade e não maquiar alguma coisa que não existe. Pai, se tem mulheres aqui que precisam pedir socorro, que elas peçam socorro, que elas não fiquem dando sinais que elas têm o que elas não têm, que elas não fiquem dando sinais que elas são o que elas não são. O que elas não são, Senhor, mas que, Pai, o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa capacitar essa mulher para que ela jamais viva de aparências, mas ela viva a realidade, e uma realidade que agrada ao Senhor. Que ela, Jesus, quando o Senhor olhar para ela, o Senhor realmente encontre frutos, que quando realmente o Senhor chegar mais perto, o Senhor veja, meu Pai, frutos na vida dessa mulher. E que quando pessoas também chegarem perto delas, elas possam sentir o Espírito Santo na vida dessa mulher. Que quando se aproximarem dela, elas possam ver coisas boas e não coisas más. Pai, livra de todo mal, capacita, fortalece, abençoa. Seja com essa pessoa nesse dia, abençoa o sair, o voltar, seja com ela, livra de todo mal. Dá ordem aos teus anjos para que acampem ao redor dela e abençoe. Visita os familiares, visita a casa, visita os sonhos, as metas, os projetos. Dá vitória a essa mulher, Pai, conforme ela te obedece. Em nome de Jesus. É o que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, mulher.